Bom dia, minhas mulheres de sucesso. Hoje a gente vai falar sobre os 5 hábitos que estão aí atrasando os teus resultados. Que hábitos serão esses? E já começando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu fixar aqui. Se vocês querem resolver de uma vez por todas a mentalidade de vocês e destravar tudo que está te segurando, que está te travando, que está te impedindo de ter os resultados que tu quer. Digita aqui embaixo eu quero. Deixa eu colocar aqui para vocês. Digita eu quero. Quem está no Facebook precisa ir lá para o Instagram para poder acessar. Tem presente nesse eu quero aí. Mas vocês precisam estar lá no Instagram. Deixa eu ver como é que eu fixo aqui. Então vamos lá, gente. Quais será que são os 5 hábitos que atrasam os seus resultados hoje? E hoje a gente não vai falar de hábitos superficiais, não é sobre tomar mais água, fazer exercício físico, cuidar da alimentação, nada, nada, nada disso. São aqueles hábitos internos, aqueles hábitos que fazem tu muitas vezes te esforçar muito, continuar aí no mesmo lugar, porque eles são invisíveis. Tu sabe que tem alguma coisa errada, tu sente que existe algo aí te segurando, te travando, sente que tem algo errado, mas tu não consegue enxergar, né? Porque eles são invisíveis e ao mesmo tempo tu faz, faz e tu não consegue sair do lugar. E se tu chegou aqui agora e já te sente assim, digita que eu quero. Por que que eu vou digitar eu quero? Se tu é uma mulher que tu já tentou de tudo, mas continua aí com os teus resultados travados, tu sente que tu precisa, né, mudar a tua mentalidade, tu quer desbloquear aí o que te trava, tu quer crescer de verdade, aí tu digita eu quero, mas só digita eu quero se tu tá decidida a transformar realmente aí a tua vida de uma vez por todas e os teus resultados por consequência, né? Mas vamos começar aqui pelos 5 hábitos, então. O primeiro deles é começar com pico emocional. O que, que é começar naquele momento ali de pico emocional? Pensa aí, quantas coisas tu já começou na empolgação, no calor do momento, com muita intensidade, né? Querendo desbravar o mundo. Só que na primeira queda, no primeiro desafio, tu acaba te desmotivando, te desanimando e tu abandona tudo. E tu desiste de tudo. Quantas vezes isso já aconteceu aí contigo? A verdade, gente, é que quando a gente vai só pela emoção, vai só pela empolgação, né, pelo fogo do momento ali, como a gente diz, existe uma grande tendência a terminar isso em cansaço. Por quê? Não é só porque tu não tem talvez clareza de todas as etapas do caminho. Mas o que, que acontece? E agora eu vou te trazer aqui primeiro essa clareza. Quando a gente quer alcançar algo, buscar um resultado, chegar em um objetivo, existem vários momentos, né, até que esse objetivo seja alcançado. Existem várias etapas ali no caminho. E a gente tem que entender que sim, no início é normal, é tudo novidade, a gente ainda está
nessa empolgação mesmo, não existe ainda aquele cansaço, aquela rotina, né? Aquela constância. Então é mais fácil. Até porque, observem bem, né, gente? Tantas pessoas começam várias coisas, mas quantas são as pessoas que concluem? E aí aqui é o primeiro ponto. E é a explicação também de por que isso acontece. Muitas pessoas o tempo todo estão começando algo. E aí começa, desiste. Começa, não termina. Começa, desanima. Entende que aquilo ali não é para ela, que para ela nada dá certo. E simplesmente ela abandona. E esse abandono começa ali, ó, naquela etapa que essa empolgação termina. E é claro, né, gente, que essa empolgação vai terminar. Vocês já viram alguém durante um ano inteirinho, todos os dias empolgada? Eu não conheço ninguém. Agora, eu conheço muitas pessoas que têm grandes resultados, que empolgadas ou não, vão lá e fazem o que tem que fazer. Só que, gente, se tu tem aí questões internas para resolver, se tu está bloqueado emocionalmente, se tu tem travas, se tem questões aí que tu precisa resolver, se tu passou por alguma dor, e gente, não existe uma pessoa no mundo que não tenha passado por dor ou por situações que deixaram marcas, deixaram sequelas, deixaram bloqueios aí que hoje causam essas travas, né? Não existe ninguém. Pode pensar assim, nossa, minha infância foi muito tranquila, eu não passei por nenhum trauma. Mesmo assim, como tu era criança, a maneira como tu via as coisas, a maturidade, a pouca maturidade que tu tinha diante dos fatos, diante das situações, diante dos teus sentimentos, sim, deixaram marcas aí. A gente olhando como adulta, a gente pensa, isso aqui já foi resolvido. Só que às vezes isso aí que tu acha que tá resolvido, ou quando tu pensa que minha infância foi muito boa, eu não passei por trauma nenhum, é aí que tá aí escondido algo que tá te travando hoje. Posso me usar como exemplo. Eu sempre me trago aqui como exemplo, porque tudo que eu ensino para vocês, eu já passei. E atendo muitas mulheres também que estão passando ou já passaram. Eu me vi assim, nossa, a minha infância foi muito tranquila. Então eu tive pais presentes, os meus pais, eles são casados até hoje. Eles fecharam agora em janeiro 51 ou 52 anos de casados. Acho que foi 51. Imagina. Então eu tive pais presentes, não tinha conflitos, né? Nunca passei por nenhum grande trauma visível, né? Que eu pudesse considerar um grande trauma. E eu fui descobrindo nessa minha jornada aí de autoconhecimento, de processos de desbloqueio emocional, de curas, que eu tinha muito, muito bloqueio, mas muito. Aquelas coisas assim que eu olhando para trás como adulta, pensaria e julgaria, não, isso não foi nada. Mas aquela criança lá, pequenininha, a Letícia lá de 4, 5 aninhos, sofreu muito. E para ela foi muito traumático. E quando a gente entende tudo isso, quando a gente olha para tudo isso e descobre aonde que está a raiz do problema, a nossa vida simplesmente ela se transforma e as coisas começam a acontecer. E esse fato aqui do primeiro hábito que a gente precisa olhar para ele e mudar é realmente, né? A gente tende muito a começar na empolgação, na intensidade, né? No primeiro desafio, primeira queda, a gente abandona tudo e desiste, né? Só que, aqui, como eu falei, quem começa ali pela emoção termina pelo cansaço. Mas por que isso acontece? Por que no primeiro desafio que tu te depara, tu simplesmente acha que é mais fácil desistir do que continuar? Aqui é que tá o ponto, gente. Se não existisse bloqueio nenhum, trava nenhuma, no momento em que a empolgação passa, os primeiros desafios chegam, o normal seria
Eu vou entender o que está errado aqui, como que eu posso mudar isso, como eu posso resolver, o que eu posso fazer para melhorar, para eu poder continuar até que eu chegue naquele objetivo que eu quero. Só que não é assim que acontece. No primeiro desafio que tu esbarra, a tendência é tu desistir. Por que que isso acontece? Pelo motivo que eu explico aqui para vocês todos os dias. Toda vez que a gente precisa fazer algo, a nossa mente, ela encontra uma referência que é o resultado, né, de todas as memórias que a gente tem, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente já experienciou, ouviu, aprendeu. E se existiu algo aí lá atrás que te deixou de alguma forma traumatizada, que tu passou por alguma dor, por algum sofrimento, um sentimento ou algo até mais forte, e tu não resolveu hoje na vida adulta, o teu corpo carrega essas sensações, esses sentimentos até hoje como se fosse presente, como se ainda estivesse acontecendo. E aí quando tu te depara com esse desafio, quando passa ali esse momento da empolgação, tu te depara não só com o desafio, mas esse desafio te desperta esses bloqueios e essas travas. O que o nosso cérebro sempre vai buscar fazer primeiro? Economizar nossa energia e nos proteger. Entendendo que, diante desse desafio, eu desperto ali memórias, registros de que avançar é perigoso, automaticamente. Passou a empolgação, eu desisto. Então, todas as vezes que tu passa desse momento aí da empolgação, tu desiste. E isso acontecia muito comigo, eu sempre conto aqui pra vocês. Eu começava tudo com muita empolgação, nossa, queria desbravar o mundo, cheia de plano. Começava os primeiros desafios, eu pensava, não, isso aqui não é pra mim. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não é o que eu quero. E aí eu desistia. E eu digo, né, eu era aquelas pessoas que ficavam pulando de galho em galho, tentando um monte de coisa e nada ia adiante. E era justamente por isso, porque eu tinha muitos bloqueios. Então, se tu te viu aqui, se tu entende que tu também já começou aí várias vezes, cheia de energia, depois perdeu o ritmo e simplesmente pensou que não era mais o que tu queria, desistiu, e várias vezes tu repete isso, de começar várias coisas e não concluir nenhuma, digita aqui para mim eu quero, para mim poder te ajudar, tá? E entenda, gente, que isso não é falta de força, não é falta de vontade, não é preguiça, não é nada disso, não é falta de capacidade, muito menos, né, gente? Isso é um padrão que se repete na tua vida. Enquanto tu não olhar para a raiz, para a causa deste padrão, as coisas não vão mudar. Então tu pode até te esforçar, tu pode começar ali numa empolgação, tu pode tentar fazer várias vezes, mas tu vai ficar sempre nesse ciclo de começar na empolgação e desistir, abandonar as coisas no meio do caminho. E, gente, quem abandona as coisas no meio do caminho, quem abandona as coisas no primeiro desafio que aparece, nunca vai ter nenhum grande resultado, né? Nunca vai chegar no objetivo que deseja. Porque nem tudo são flores, como a gente diz, né? Então, sim, é normal que a gente tenha essa empolgação no primeiro momento. É normal, todo mundo vai ter, afinal, é novidade, uma coisa nova, né? Tem ali muita esperança, muitos sentimentos bons, nossa, agora vai. Só que no primeiro desafio tu desiste. Inconscientemente, para ti, é porque não é para ti, não faz sentido, tu não quer mais, não é mais aquilo que tu quer. Mas lá no fundo, é a tua mente te protegendo de seguir adiante e de chegar nesse objetivo que tu busca. E como eu já falei também milhares de vezes aqui para vocês, né? O nosso cérebro, ele não tá nem aí para o que tu quer. Pode ser a melhor coisa do mundo. Se o que tu está vivendo hoje é muito ruim, mas é familiar para o teu cérebro, ele está acostumado, ele vai escolher ficar nesse lugar familiar, mesmo sendo muito ruim, do que para aquele lugar muito bom, que é novo, que é desconhecido, que tu precisa passar por mudanças, que tu precisa aprender coisas novas, que tu precisa te desafiar. Porque quando tu faz tudo isso, tu precisa gastar mais energia, não é assim?
precisa gastar mais energia, tu precisa arriscar muitas vezes. E o nosso cérebro, ele vai nos proteger de qualquer risco, de qualquer coisa que ele ainda não conheça, ou que ele precisa gastar energia para realizar. E só que o que acontece? Se quando a gente vai para fazer algo novo, desafiador, alguma mudança, ou passar por algum desafio, e na hora de consultar essas referências na nossa mente, o nosso cérebro não encontra nenhum problema, nada negativo, tá tudo ok? Tu vai seguir em frente sem problema nenhum. Tu vai olhar para aquela dificuldade, tu vai entender como que tu pode resolver, o que tu pode fazer de diferente e tu vai seguir. Simples assim. E não é dizer que vai ficar fácil. Não. Simplesmente tu não vai mais paralisar diante desse desafio. E isso faz toda a diferença. É isso que vai mudar os teus resultados. O segundo hábito é se sobrecarregar demais e depois ficar querendo se compensar pela culpa. E isso é horrível, né, gente? Porque culpa. Eu acho que não existe nada que pese mais do que a culpa, né? Então, se tu vive aí sobrecarregada e depois vem a culpa, existe algo muito errado aí. E isso não, a gente não pode dizer que é normal. Ó, a Márcia, trabalhando e assistindo. Ai, muito bom, Márcia. Isso aí, depois assiste de novo a gravação. Então, se tu faz demais, faz para compensar aquela sensação de que tu tá atrasada, primeiro que isso só vai te desgastar, né? O excesso, ele não é comprometimento. O excesso, ele mostra que existe algo interno aí que não está correto, ele mostra que existe ali um bloqueio emocional, né? Te travando. Então, tu sabe que precisava fazer alguma coisa, e aí tu acaba procrastinando, não faz. Aí tu sente aquela culpa, né? Porque tu não fez o que tu precisava fazer, porque tu ficou adiando, tu ficou empurrando com a barriga. Aí o que tu faz? Tu te sobrecarrega com outras coisas. E aí tu pensa que tu precisa, para compensar, né, essa sensação de tu atrasada, né, não dei conta, tu vai lá e começa a te sobrecarregar. Só que esse excesso de sobrecarga, ele não vai te fazer bem, ele não vai te levar para os objetivos que tu quer, porque, gente, tu vai ficar gastando energia à toa. E é muitas vezes por isso que tu se sente aí tão cansada. Eu sempre falo, né? Esse cansaço, ele não é só físico, é um cansaço emocional. É aquele cansaço de fazer muito e não chegar em lugar nenhum. Então, se tu sente aí que tu vive exausta, tu fica tentando dar conta de tudo, e sente que existe aí uma culpa, né, de que tu tá sempre atrasada, e inconscientemente tu quer compensar isso fazendo muito mais. Tu não para pensar, tu não para entender, tu não para analisar, tu não para aí para organizar nem a tua rotina. Tu vai no piloto automático fazendo. Então, não tem como tu chegar em nenhum objetivo assim. E o que tu precisa fazer para resolver isso? De novo, precisa acertar, né? Mudar a tua mentalidade. É reprogramar essa mente, é mudar essas referências aí que a tua mente encontra, de ter que compensar o tempo todo aquele tempo perdido, aquelas tarefas que tu não fez e te sobrecarregar com isso. Então tem gente que trabalha muito, trabalha, não tem tempo para mais nada, não tem tempo para família, não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para fazer o que gosta. Gente, encontra tempo ainda para ajudar todo mundo, mas não encontra tempo para se cuidar, para olhar para aquilo que importa, para as coisas que mais importam, para aquele objetivo que é o que mais quer na vida. Só que essa pessoa encontra tempo para tudo, menos para ela, e aí ela trabalha às vezes 24 horas por dia, só que ela tá muito feliz, né? E não só muito feliz, muito cansada. E isso nada mais é, gente, do que uma fuga. Fugir de olhar, às vezes, para essa própria dor que tu sabe que tu precisa ir resolver
E aí tu fica ocupando o teu tempo para não precisar olhar para aquilo que tu precisa encarar. E, gente, várias pessoas às vezes chegam até mim com esse receio, e até eu lembrei aqui de falar, é aquela sensação de, sim, eu sei que existe algo que eu preciso resolver aqui, eu entendo que existem travas, deve existir algum trauma, alguma coisa aí que me faz agir assim, que me faz me sentir assim, mas eu não quero mexer nisso. As pessoas têm muito isso, né? Não estou preparada para mexer nisso, não quero olhar para a dor, não quero passar por essa dor. E, gente, passar por um processo de reprogramação mental não é acessar a dor e reviver a dor novamente. Isso é muito importante que vocês entendam. Tem muitas pessoas que têm esse receio. Esses dias até tem uma aluna minha, acho que ela não tá aqui. Não, ela não tá aqui hoje. Bom dia, Lu. Geralmente ela tá na live, mas hoje ela não tá. Que ela, quando ela conversou comigo a primeira vez, ela falou, né, todas as questões ali que ela tinha, mas ela falou que ela gostaria muito, né, de resolver essas travas que ela tinha, mas ela tinha medo. Ela tinha medo de revisitar essas dores, de sofrer, sabe? De que ela não queria mexer nisso. Aí eu expliquei para ela, fica tranquila que não vai reviver a dor, né? A gente vai sim olhar para elas, mas de fora, a gente não vai viver essa dor de novo. É diferente. Existe ali um processo, existem ferramentas certas para a gente fazer isso. Então, se tu por algum motivo nunca quis resolver aí isso, porque tinha também esse medo, então tu não precisa mais ter esse medo. Então, já fica feliz aí, digita aqui embaixo eu quero e vamos juntas resolver isso aí. Porque não faz sentido nenhum, né, gente? A gente ficar perdendo mais tempo. E não é nem perder tempo, é perder vida, né? Porque quando a gente entende que a gente tá ali fazendo muito, fazendo muito, fazendo muito, ou não conseguindo fazer nada, o tempo tá passando, a tua vida tá passando. E tu sabe, tu já entendeu que enquanto tu não resolver isso, as coisas não vão mudar. Tu vai continuar aí nesses padrões, nesses ciclos, nesse modo automático, onde é igual a gente fala, né, aquela rodinha dos ratos. Ó, ele tá sempre correndo, 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 mas ele não sai do lugar. Não é assim que funciona? Ó, passei pelo processo, o nome já diz processo, e é muito bom passar. É isso aí, Daia, encorajando aqui outras mulheres. A Daia realmente passou pelo processo, né? E a gente nunca diz, né, gente? Ah, é fácil. Não, o nome já diz, como a Daia colocou aqui, é um processo. Não é um evento, não é do dia para noite. Ai, hoje vou olhar para isso, amanhã tá tudo resolvido. Não é assim. É um processo. Mas passar por esse processo é muito bom, é muito gratificante. Tu vê ali a tua vida se transformando, os seus resultados vindo, tu conseguindo agir, tu conseguindo fazer coisas que antes tu não conseguia. Isso é incrível. E eu não conheço nenhuma maneira mais rápida de resolver o que tu precisa fazer e para chegar, né, nos resultados e nos objetivos que tu tem, do que reprogramando a tua mente. Ó, acabei de falar dela e agora ela chegou aqui. Tava contando aqui, era assim, que teve um momento, né, lá no início do teu processo e de várias outras que passam aqui. Muitas pessoas têm essa questão de ter medo de olhar para as dores, né? De sofrer olhando para as dores e aí foge de resolver. E não é assim, né? Eu estava comentando aqui que não é assim, porque a gente sim, a gente vai olhar para essas dores, mas a gente não vai reviver essas dores. A gente vai resolver para a gente poder seguir em frente. Ó, Lu, eu estou no processo e já vejo alguns resultados. Maravilha, as minhas alunas aqui em peso e todas são exemplo, né? Exemplo de coragem. Gente, quando tu aceita olhar para isso e resolver, é um ato de coragem. Tem muita gente que pensa que olhar para suas dores é fragilidade, muito pelo contrário. Olhar para as nossas dores, né? Assumir essa nossa responsabilidade de olhar para isso e resolver, para nossa vida andar, para nossa vida parar de ficar parada no tempo. Parar de ficar parada é bom, né, gente? Para nossa vida andar, sabe? Sair desse modo congelamento aí é muito bom. E é um ato de muita coragem. Então, todas as mulheres que estão aqui,
Ó, mais uma que a minha aluna entrou aqui. Coisa mais linda isso. Todas essas mulheres que estão aqui, que já estão no processo ou que estão tomando hoje a coragem de digitar que eu quero iniciar o seu processo, são muito corajosas. Bom dia, Dayana. Muito corajosas. Gente, e não é só digitar que eu quero, criei coragem, deu. Não. Vai digitar que eu quero, vai receber um presente, um diagnóstico para entender qual é a trava que está te impedindo de ter os resultados que tu busca, de chegar nos objetivos que tu quer, ou de tirar essas sensações aí, esses sentimentos que tu não quer mais sentir. E como resolver. Então não é só um diagnóstico superficial, não. Tu vai entender qual é o problema e como resolver. Então digita que eu quero, porque eu tenho certeza que tu tá cansada de perder vida, né? De perder tempo. E muitos de vocês que estão aqui já passaram por vários processos, já tentaram várias coisas e nada resolveu. E eu sei que isso é muito frustrante, eu sei também que talvez tu esteja desacreditada. E não dos processos, não de que passar por um processo, né, de reprogramação mental não vai resolver. Não, tu não acredita, não é no que eu tô te falando aqui, não é no processo, não é nas ferramentas, é em ti mesma. Mas eu estou aqui para, junto contigo, te acompanhar, te guiar nesse processo. E não, tu não vai sair com essa percepção. Eu sempre falo, né? Se tu passar no processo, se tu passar pelo diagnóstico e já não pensar que, nossa, isso realmente não tem preço, eu devolvo teu dinheiro. Mas o caso aqui, o diagnóstico é gratuito, tá? É um presente para vocês. Mas depois, se tu quiser continuar o teu processo, e aí tem várias opções, né? A gente vai ver o que para ti faz mais sentido pro teu momento, pro teu momento mesmo, né? Ali pra tua história, pra condição que tu tem hoje também. Mas não tem preço, gente, não tem preço. Pensa assim, ó, o tempo que tu já perdeu. Cada dia que passa, esse tempo vai ficando mais caro. Muito mais caro. É que nem aquela história, né? Se a gente pega um trem errado e a gente continua indo errado, para voltar, além de que vai demorar muito mais, vai ser muito mais caro voltar, né? Porque quanto mais longe tu tiver ali do teu objetivo, mais difícil é depois de tu alcançar. Então não espera mais. Tu já esperou demais, tu já sofreu demais, isso tudo já te doeu demais e não precisa ser assim, tá bom? Digita que eu quero. Vamos dar um fim nisso, vamos dar um basta nisso. O hábito número 3 é pensar demais antes de agir. E eu não estou dizendo que tu precisa agir no impulso sem pensar, não. Mas esse pensar demais antes do agir geralmente vem de um excesso de planejamento, um excesso de perfeccionismo. E é uma forma sofisticada de tu ficar adiando, né? É como se fosse assim, eu quero emagrecer, eu quero, né, fazer dieta, eu quero fazer academia. Decidi que em 2026 eu vou emagrecer. Aí tu fica naquela, isso aí, Araci, já agendou ali o diagnóstico dela. Tu fica naquela, né? Não, eu decidi. 2026 eu vou emagrecer, né? Eu vou ter uma alimentação saudável. Tá decidindo, essa é a minha meta. O que seria esse pensar demais antes de agir nessa situação? O planejamento excessivo, né? De uma forma muito sofisticada de ficar adiando. É aquela coisa de tu ficar inventando desculpas e não é desculpas mentirosas. O pior é isso. São desculpas que tu dá que são verdade. E aí é muito fácil tu convencer a tua mente, é muito fácil da tua mente te convencer a não fazer. Então, por exemplo, decidi então que quero emagrecer, então eu vou pra academia, vou mudar minha alimentação, né? Aí tu começa, não, ok, semana que vem eu começo. Semana que vem eu começo a planejar. Aí o pensar demais aqui, antes de começar,
Não, mas eu vou precisar comprar umas roupas para ir pra academia, né? Porque eu nem tenho roupa de academia. Mas eu também vou precisar me organizar financeiramente, porque daí vai ser mais a mensalidade da academia e eu não tô organizada para isso ainda. Tá. Vou começar também a comer, né, de forma mais saudável. Ah, mas eu só vou no mercado no final do mês, nem tem nada de, de saudável em casa, não tem fruta, não tem verdura, não tem nada. E nessas conversinhas, tu começa a adiar. Ao invés de pegar o que tu tem nas tuas mãos e começar hoje. Então, não posso ir pra academia? Vou caminhar. Não tenho as roupas adequadas, ainda que eu gostaria de ir pra academia? Vai com o que tu tem, sabe? Ou compra pelo menos uma para te começar. Não tem ali os alimentos saudáveis, aqueles que tu gostaria de iniciar a tua dieta. Vê o que tu tem em casa, escolhe a opção mais saudável possível e começa. Só que se tu ficar nesse pensar demais antes de agir, né? De esperar o momento certo, a condição ideal, ficar planejando, tu só vai fazer tu adiar. E quando tu adia, a grande chance é que tu desiste. Então, se tu fica pensando demais antes de fazer as coisas e tu não age como tu gostaria, tu não vai chegar no teu objetivo. Tu precisa começar. Não importa como. Quero emagrecer? Ok. O que hoje, dentro das condições que eu tenho, no contexto em que eu estou, eu posso começar? Eu vou fazer exercício em casa? Eu vou fazer caminhada? Eu vou tentar comer menos? Eu vou fazer escolhas mais inteligentes na hora de comer? Vou tomar mais água? O que tu vai fazer? Tu seguiu o exemplo de emagrecimento, que é muito comum entre as mulheres, né? Porque, gente, quando a gente fala aqui de objetivo, de resultado, não é só sobre resultado profissional, não é só sobre resultado financeiro, é tudo. É relacionamento, é saúde, é estética também, se for o caso, é tudo. Qualquer resultado que tu busque, mas que existe algo aí te travando, tem questões aí que tu precisa olhar. Enquanto tu não olhar, tu não vai conseguir resolver. Se tu te identificou com algum desses hábitos aqui, digita que eu quero, que eu e tu vamos juntas resolver. E não perde presente, né, gente? Porque esse diagnóstico é um presente. Inclusive, nem todas que me chamar, às vezes eu logo consigo chamar. Mas vocês ficam na lista. Se eu não te chamo hoje, por exemplo, fica na lista de espera, tá? A minha agenda, ela tá limitada? Tá. Mas eu reservei 3, 4 horários todas as próximas semanas para atender vocês, para entregar esse diagnóstico de presente. Então, geralmente as 3, 4 primeiras que digitam aqui eu quero recebem esse diagnóstico primeiro, tá bom? Então não perde tempo. E qual que é o quarto hábito? Nossa, esse pega muita gente. O quarto hábito que te impede de ter aí os resultados que tu busca é a comparação constante. Tu é uma mulher que te compara demais? Me conta. E, gente, sabe o que é pior? Quando a gente fala assim em comparação constante, mulheres que se comparam demais, e eu te pergunto, já parou para analisar aí o quanto tu tá te comparando? Pode ser que a nossa mente, ela é incrível, né? Ela vai te dizer que tu não se compara com os outros. Eu tô aqui cuidando da minha vida, eu não me comparo com ninguém. Só que, gente, essa comparação, ela é muito sutil na maneira como tu vê, mas internamente ela é devastadora. Por quê? Na tua visão, tu não tá se comparando. Tu não é uma mulher que fica se comparando. Só que aqui dentro, 1000 coisas passam pela tua cabeça. E cada vez que tu vê, por exemplo, tu vê alguém tendo um resultado que tu gostaria de ter, vem 1000 questões aqui na tua cabeça. E a tua questão que vem aqui na tua cabeça, às vezes não é de nenhuma maldade. Talvez tu pensa que quando tem essa questão de comparação, a gente tá falando também de sentir inveja do outro. E não é nada disso. E sim, nós seres humanos sentimos sim inveja dos outros, todos nós sentimos. E isso, inclusive, é normal, tá? Mas a diferença é o que tu faz com isso, né? Mas a questão aqui não é que tu olha para alguém, tu te compare, tu tem inveja daquela pessoa.
ou que tu vai, sei lá, desejar algo ruim pra pessoa. Não é sobre isso. É sobre tu ver alguém e te diminuir aqui, ó, internamente, sabe? Sabe aquele diálogo interno que tu tem contigo? É tu ficar ali pensando e te falando. Às vezes tu não vai verbalizar, mas tu vai pensar. Nossa, eu nunca vou chegar no lugar que a fulana chegou. Eu nunca vou conseguir ter esse resultado. E aí tu olha para onde tu está hoje, para onde essa pessoa está, por exemplo, e tu olha e vê que é muito distante, que não tem como tu chegar nesse lugar. Só que, gente, aqui eu sempre falo, né? Aqui existem duas partes muito negativas. A primeira parte é quando tu te olha desse jeito, tu tá te diminuindo de uma forma muito errada. Sabe por quê? Sabe essa pessoa que chegou lá naquele grande resultado que tu quer? Ela já esteve no teu lugar. Em algum momento ela precisou começar. E ela teve essa coragem de começar. Talvez ela olhou para as dores que ela tinha, resolveu para poder ir em frente. Quantas vezes até ela chegar nesse resultado que ela tá? Quantas vezes ela fez o que ela precisava fazer sem estar motivada? Lembra que a gente falou lá no primeiro hábito? Ela foi porque ela tinha que fazer e não foi fácil o caminho dela. E talvez ela esteja há uns 10 anos nesse caminho. E agora que ela chegou nesse resultado. Talvez tu tá ali no teu primeiro ano e tu te compara com alguém que tá há 10 anos. E de novo, não é se compara conscientemente. Tu te compara de uma maneira muito inconsciente, muito sutil, só que aqui na tua mente passam várias coisas. Às vezes tu tá olhando ali no Instagram, e gente, a gente sabe, né? No Instagram as pessoas vão mostrar o que elas querem mostrar. É ali, ó, 10% da vida delas. Elas não vão vir pro Instagram te mostrar os perrengues, os desafios, né, as piores coisas que estão acontecendo na vida dela. Elas vão te mostrar o que elas querem te mostrar. Justamente e geralmente porque elas estão aqui muitas vezes para vender o trabalho, ou seja, o que for. A pessoa não vai ficar te mostrando coisas ruins, né? Quem é que quer divulgar ou espalhar coisas ruins? Não, a gente quer trazer aqui coisas boas, insights, percepções, né, aprendizado, a gente quer trazer coisas boas aqui. E essa pessoa que tu vê, que tu admira até, e que tu olha para ela e pensa, nossa, eu nunca vou chegar nesse lugar, ela passa por tudo isso. Ela passa, inclusive, por problemas que tu nem imagina. Porque quanto maior a gente é, quanto mais coisas a gente alcança, quanto mais a gente avança, mais problemas a gente tem. Não pensa que os problemas diminuem, aumentam. É o contrário. Só que a gente vai se fortalecendo e tem essa segurança, né? Tem esse fortalecimento emocional para superar qualquer desafio que venha. Só que a gente precisa entender que existe um começo. E a gente talvez está aqui nesse começo. Primeira coisa que tu precisa fazer para esse começo. Digita que eu quero. E para de te comparar com pessoas que estão lá longe. Além de ser totalmente errado no sentido de não é justo, né, gente? Nem pra ti, nem pra pessoa. Como eu falei, essa pessoa, ela trilhou um baita caminho até chegar nesse resultado. E tu ainda não trilhou como que tu vai ter. Tu tá no início do caminho. Então, como eu sempre falo aqui pra ti, dá os primeiros passos, o caminho se abre. Talvez o primeiro passo que tu precise dar hoje para chegar nesse grande resultado ou nesse grande objetivo que tu quer é digitar aqui embaixo eu quero, receber o teu diagnóstico, entender a tua trava e como tu faz para resolver. Aí depois tu vai dar o próximo passo. E depois o próximo e o próximo. Pra gente subir uma escada e chegar lá no topo, não adianta a gente estar lá embaixo e ficar olhando lá pro topo. Não vai dar um salto e pular lá no último degrau. Tu precisa olhar pro próximo degrau. Qual que é o teu próximo degrau hoje? Qual é a primeira coisa mais simples que tu pode fazer agora para começar a trilhar o teu caminho? Talvez tu já esteja aqui no primeiro passo, quer assistir essa live, talvez tu precisava ouvir isso aqui para dar esse primeiro passo. E parabéns se tu tá aqui e isso aconteceu. Qual é o próximo degrau? Qual é o próximo passo? Digita eu quero aqui para te receber o teu diagnóstico. Depois do teu diagnóstico, tu vai decidir qual vai ser o teu próximo passo.
Só que parada, paralisada, olhando pro topo da escada, olhando para quem já tem os resultados que tu gostaria, não vai ser a maneira com que tu vai sair desse lugar, com que tu vai mudar. Muito pelo contrário, né, gente? Quando a gente se compara, cada vez a gente fica mais frustrada. E olha só, quem corre olhando pro lado perde a potência, perde a direção. Vocês já ouviram aquela história de que o carro capota pro lado que o motorista tá olhando? E é isso, gente. Tu precisa olhar, é aqui, ó, é pra ti, pra tua vida. Se compara assim, sabe como? Se compara contigo mesmo. O que tu fez ontem? O que tu tá fazendo hoje? O que tu precisa fazer para melhorar para amanhã? O que eu fiz ontem? O que eu posso fazer hoje para melhorar o que ontem não deu certo? E o que eu tô fazendo hoje que amanhã eu posso fazer melhor ainda para ter ainda mais resultados? Essa comparação, ela é infinita e tu precisa fazer ela todos os dias. Mas é tu contigo. Então tu não compete com ninguém. Até porque tu é única, né, gente? Tu é única. Ninguém no mundo pode ocupar o teu lugar. Então, esse teu caminho, esse teu objetivo, esse teu resultado, ele tá te esperando. Só que se tu não der o primeiro passo e se tu não caminhar no teu caminho, ele não vai chegar. Nem o resultado, nem o objetivo, nem qualquer coisa que tu queira na tua vida. Enquanto tu fica olhando o caminho dos outros e muitas vezes se comparando, tu não tá olhando pro teu. E aí tu perde o foco, tu perde a direção. E não vai à frente. Não tem como, né, gente? Fica ali paralisada, perdida. Quantos de vocês conversam comigo e me falam, eu me sinto perdida? E o último e quinto hábito é não investigar a raiz desses padrões, a causa. Por que isso acontece comigo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu não consigo mudar o meu comportamento? Por que eu faço, e o resultado não vem? Por que eu me sinto tão cansada, sem energia? Por que eu começo várias coisas e eu desisto no meio do caminho? Por quê? Onde é que está o problema? Onde é que está a raiz do problema? O que acontece? Tu foca na estratégia, no resultado, fica trocando método, compra um monte de curso, compra planner, agenda. Só que o real motivo do que está te levando a não ter os resultados que tu busca, a não chegar nos objetivos que tu quer, a não se sentir ou ser o que tu gostaria de ser, tá lá na raiz do problema, tá na tua estrutura emocional. Tá onde muitas vezes tu não consegue enxergar, mas tu sabe que existe algo de errado aí contigo. Então, sem resolver a raiz do problema, o resultado vai ficar se repetindo. É como eu sempre falo para vocês, né? Se existe uma árvore e ela tá com um problema lá nos galhos, ou sei lá, essa árvore não tá dando frutos. Não tá dando frutos. Adianta eu ficar reclamando que ela não tá dando frutos? Não. Adianta eu ir lá e ficar cortando os galhos da árvore para ver se nascem novos galhos e começam a dar fruto? Provavelmente também não. Agora, se eu for lá e ver o que tem de errado na raiz da árvore, aonde tudo começa, será que precisa de mais terra? Será que precisa de mais água? Será que é o clima que faz essa árvore não dar frutos? Qual é a raiz do problema? Ou é a mesma coisa que tu ter uma árvore ali de, sei lá, maçã e quer colher laranja. Aí tu vai lá, arranca todas as maçãs e pensa, não, eu quero colher laranja. Aí nasce maçã de novo. Aí tu vai lá, arranca todas as maçãs. Não, eu quero laranja. Não vai nunca nessa laranja. Se tu não entender que lá na raiz foi plantado lá a sementinha de maçã. Para ter laranja, tu precisa plantar laranja. Enquanto tu não entender o problema que tá na raiz, da onde que tá vindo esse monte de maçã se eu quero laranja, tu não vai mudar a tua vida. Então, eu não conheço outro jeito de tu resolver qualquer trava que tu tenha aí. Aliás, existem vários.
Eu não tô dizendo que é só o meu método que funciona. Só que eu, inclusive, já testei vários. E eu conheço muita mulher que já tentou muita coisa e não conseguiu resolver. Ou até conseguiu, mas demorou muito tempo. A minha sugestão é que tu encurte teu caminho, porque tu não tem mais tempo para perder. Até porque eu acredito que tu já perdeu tempo demais. Então digita que eu quero te receber teu diagnóstico e pra gente juntas entender qual é a raiz desse problema. Será que tu tá aí com uma árvore de maçã tentando colher laranja e não tá olhando pra raiz? Só tá arrancando as maçãs e dizendo, não, maçã eu não quero. Ah, não, maçã eu não quero. Vai lá, arranca todas as maçãs. Continua nascendo maçã. Mas a gente tem que entender como é que a gente faz para plantar, então, uma árvore que vai dar laranja. Como é que a gente faz? Por onde começa? Existe um caminho. Só que tu tá totalmente sem clareza e tu só tá olhando pra fruta. Que é o problema, né? Só tá olhando pro problema, mas da onde que vem esse problema, tu não consegue parar e olhar. E aí tu faz, trabalha muito, então tu arranca todas as maçãs. E aí nasce maçã de novo, tu arranca todas as maçãs de novo. E aí tu fica cansada, muito cansada, esgotada. Não aguento mais arrancar maçã, não nasce uma laranja nesse pé. Às vezes tu tá assim na vida. E a gente precisa resolver a raiz do problema. Não é o problema. O problema, ele é só uma mensagem te dizendo, aqui existe algo para ser resolvido. A partir disso que tem para ser resolvido, a gente vai entender da onde que esse problema vem e resolver lá na raiz. Sabe por quê? Porque se tu resolver na raiz, tu vai resolver de forma definitiva. E não tem como esse problema voltar. Simples assim. E é isso que a reprogramação mental faz. Resolve o problema lá na raiz para que esse problema não volte. Por isso que eu falo que é rápido, é simples, desde que tu dê aqui o teu primeiro passo. E também é definitivo, porque depois que tu resolver a raiz de um determinado problema, ele não vai voltar. E é incrível, é incrível. Só quem passa, só quem já passou pelo processo, consegue entender e descrever, né? A gente não consegue descrever, é até difícil descrever, mas entender o que eu tô falando aqui, do que é passar por esse processo e realmente resolver aquilo que te trava. Certo, minhas lindas? Então, se tu ainda não digitou eu quero aqui, tenha esse ato de coragem, digite eu quero aqui para te responder, para te receber, né, o teu diagnóstico de presente. Eu mesma vou falar contigo para te dar o diagnóstico. Não é um formulário, algo que tu vai preencher, não é. Eu vou te chamar e eu vou conversar contigo. Aproveita esse presente. Tá bom? Eu vou te ouvir, eu vou entender qual é o problema e a gente vai entender juntas também qual é a solução. Então, se tu quer parar de viver nesse padrão, nesses ciclos, quer mudar a tua mentalidade, quer resolver de vez o que te trava e até que, enfim, crescer, expandir e alcançar, né, os resultados que tu busca, digita que eu quero, tá? Se tu esteve comigo até agora ou se tu está assistindo essa live gravada depois, digita eu quero pra gente olhar juntas para isso. E eu vou ficar muito feliz e honrada de te acompanhar. Tá bom, minhas lindas? Um beijo no coração de vocês. Um recado importante antes da gente encerrar. Amanhã é o dia do nosso projeto, né? Mulheres em Expansão. Mas a convidada que vinha amanhã teve problemas na agenda e ela não vai poder vir. Se alguma das outras convidadas conseguir ajustar a agenda e vir amanhã substituir, teremos Mulheres em Expansão amanhã. Caso contrário, eu venho aqui igual e faço a live sozinha com vocês. Aí vai ser um assunto surpresa, tá? Mas, se alguém conseguir encaixar lá para amanhã, teremos a live com convidada aqui, certo? Então amanhã, independente de estar aqui sozinha ou com convidada, eu espero vocês porque nós temos um compromisso juntas aqui. Afinal de contas, nós precisamos nos apoiar, nós precisamos estar juntas, né, pra gente se fortalecer. Ó, a Márcia tá dizendo que assistiu e vai assistir de novo. É isso aí, Márcia, assiste, depois me manda lá no direct teu feedback, que eu adoro receber os feedbacks de vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, então.